naquele em quem nós temos e devemos ter um coração firme, esteja sobre cada um de nós. Amém? Nós viemos aqui nessa noite com alegria prestar culto ao Senhor. E você não viemos aqui assistir ao culto, viemos cultuar. Quem recebe o culto é o nosso Deus. E a nossa oração sempre é que cada ato deste culto seja realmente para a glória do Senhor. Supliquemos ao Senhor que a graça dele nos direcione em cada ato, nos auxilie, para que nós estejamos realmente preocupados nesse culto em fazer aquilo que está de acordo com a vontade do Senhor. Nós vamos ter uma palavra de oração de exaltação, agradecimento ao nome do nosso Deus, gratidão pela oportunidade de estar aqui. É o dia do Senhor, que bom que nós aqui estamos para prestar culto. E nós vamos orar. Eu vou convidar nesse momento o nosso irmão, presbítero Francisco, que nos dirige a Deus uma oração de adoração, exaltação e engrandecimento ao nome do nosso Deus. Vamos orar com o presbítero Francisco. Senhor Deus, nosso Pai, queremos que agradecer ao Senhor, Deus, pela oportunidade de tratar cada um de nós, que estamos aqui para louvarmos, para agradecer o nome do Senhor. Amém. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. Ô Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos dado saúde, tem nos dado trabalho, e muitas coisas que a gente não consegue lembrar. Sim. E o principal de tudo, a salvação ao nosso Jesus Cristo, o Senhor nos deu de graça. Sim, por isso te louvamos, te adoramos em nome do Senhor. Abençoa-nos cada um de nós. Esse é o amor do Senhor. Amém. Eu gostaria de pedir a você que solte bem a sua voz, para uma leitura bem alegre, bem forte do texto, para que realmente nós demonstremos a nossa alegria em cultuar ao Senhor nessa noite também, através da leitura da palavra. Hebreus 10, versículos 19 a 25, leitura alternada. Leamos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes passando as admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Louvado seja o Senhor. Ainda em pé, cantaremos ao Senhor o hino de número 110A. Hino de número 110A. Aqueles irmãos que vieram preparados para entregar o seu dízimo, fazer a sua oferta como parte desse culto, têm a oportunidade de fazer. Hino de número 110A. Crer e observar. Ô Robson, chama o Alisson para mim, por favor. Quando nós estaremos entoando hinos, porventura algum irmão deve preparar para a obediência, amor, submissão, consagração ao Senhor, entregar primeiro o seu dízimo, a sua oferta por parte do culto, terá a oportunidade de fazê-lo nesse momento.
Os dízimos e ofertas depositadas ao Deus ocular são entregues diretamente à conta da igreja. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui diante do Senhor, neste momento tão bom, momento tão alegre, Deus, como cantando, Pai, diante do teu altar, agradecendo ao Senhor Deus, pela vida dessa pessoa, do que foi falar, essa vida, essa oferta, feito mesmo por meio de utilização bancária, Pai. Suporte, Pai, está abençoando a vida dessas pessoas, que o seu lar jamais vem voltar para o seu povo de cada dia. E sabemos, ó Deus, que essa igreja é fiel ao Senhor. E nós damos graças ao Senhor e agradecemos muito, porque o Senhor, de fato, tem mostrado, Pai, ao seu servo, o quanto é bom obedecer a palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus, e que este meio, Pai, para ser usado, Deus, para que a tua obra continue, Deus, sempre levada, Pai, verdadeiramente, levar todo o lugar dos necessários para ouvir a palavra do Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mateus 23, dos versículos 1 a 12. Mateus 23, versículos 1 a 12. Mateus 23, versículos 1 a 12. Mateus 23, versículos 1 a 12, diz assim a palavra do nosso Deus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras como fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, mas o maior entre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Meus irmãos, há poucos dias, há pouco tempo, nós inclusive meditamos nesse texto, mas ele tem a ver com o que nós vamos meditar nessa noite. E este é aquele texto que todas as vezes que a gente lê, de fato incomoda o nosso coração. De fato traz grande preocupação ao nosso coração. Quais são as nossas atitudes? Mas não somente quais são as nossas atitudes, quais são as motivações para as nossas atitudes. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós agimos como agimos? Eu tenho dito aqui, vez por outra, sempre, que o Senhor se preocupa não somente com as nossas ações, mas preocupa-se também com as nossas motivações. Por que nós fazemos o que fazemos? E aqui o texto diz que os escribas e os fariseus, o que faziam com o propósito de serem vistos. Além de ter um discurso distante da nação, aquilo que eles ainda faziam era de fato com o propósito de serem vistos. E vale sempre refletir, sempre perguntar, sempre nos incomodar e sempre confrontar o nosso próprio coração. O que é que nós temos feito? Como nós temos feito? Por que nós temos feito? Eu quero convidar você a uns instantes em oração silenciosa. Coloque seu coração diante do Senhor. Suplique a graça e a misericórdia do nosso Deus. Humilhe-se diante do Senhor. Olhe para a sua própria vida e peça ao Senhor, Deus, me dá coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. E Deus também me dê motivação correta para fazer o que eu faço. Não permita que as minhas obras sejam com o propósito de serem vistas.
pelos homens. Nós vamos orar silenciosamente por uns instantes. Depois de uns instantes, em oração silenciosa, o nosso irmão Luiz Carlos nos dirigirá uma oração audível de confissão de pecados e gratidão pela certeza de que em Cristo os nossos pecados são perdoados. Silenciosamente por uns instantes e depois seremos dirigidos por nosso irmão Luiz Carlos. Diante de Ti, Pai, porque sabemos que somos falhos, somos pecadores, meu Pai, mas merecemos a cada dia da tua bondade, da tua misericórdia, e sabemos, meu Pai, que o Teu sangue, o Teu Filho, Senhor Deus, nos resgatou, meu Pai, do pecado, Pai. Por isso, Senhor Deus, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Pai, e possamos, meu Pai, estarmos, meu Pai, diante de Ti com o coração, Senhor Deus, quebrantado, com as mãos limpas, meu Pai, através do sangue de Jesus, meu Pai. Que possa nos purificar, que possa nos lavar a cada dia. Aceita também, Senhor, a nossa vida diante do Senhor, aceita também, Senhor, esse culto, Pai, e nele estamos prestando a Ti, cheios, Senhor, diante do Senhor, com aroma, Senhor, agradável, com trono da Tua graça. Tua bondade, o Teu amor, Senhor, seja com cada um de nós, ao nossos corações e derramos sobre nós a Tua Senhor, Pai, cada dia. No nome precioso de Cristo oramos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 117. Salmo 117, são 2 versículos apenas, menor salmo da Bíblia. Vamos ler juntos, ainda assentados, o Salmo 117. Vamos juntos? Todos encontrados? Salmo 117. Leamos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque bem grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Meus irmãos, louvar ao Senhor é um privilégio, é uma grande bênção que nós temos. Nós não podemos perder a oportunidade. Quando nos reunimos no domingo, faz parte dos elementos do culto, a leitura bíblica, a oração, a exposição da palavra, a participação dos sacramentos, mas também a Escritura nos ensina que todos nós devemos louvar o nome do Senhor. Nós vamos continuar louvando o nome do Senhor com o Ministério Manancial, mais uma vez, gostaria de chamá-los aqui à frente. E enquanto eles estão vindo, eu vou pedir licença ao Alisson para fazer um comentário aqui. Nós louvamos ao Senhor, conduzimos a igreja de adoração, estamos na liderança, mas nós também enfrentamos desafios, né? Às vezes a criança chora na hora, e às vezes se fica nervoso, a gente sabe o que está acontecendo. Isso é uma coisa que acontece, faz parte da caminhada, e glória a Deus pela vida dos nossos irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque talvez se a gente for olhar, a gente pensa assim, então não vou fazer mais. Mas não é por aí. Às vezes nós somos até provados nesses momentos quando a gente tem que estar com o coração acelerado, pensando aqui e ali, mas que bom, que privilégio que é louvar o Senhor. E glória a Deus pela disposição dos nossos irmãos, toda essa caminhada convida, graças a Deus, para deixar de estar aqui também nos conduzindo na adoração, que é a função do Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor não é para fazer show, é para conduzir a igreja na adoração. Tranque no coração, meu irmão. Eu estou acostumado, na casa de oração 3, de vez em quando, teve um dia lá em Chalé, o que aconteceu? Eu precisei socorrer na causa na época, depois ela falou isso. Você chega para a igreja e fala que você não é só pastor, você é pai também. Porque senão todo mundo fica pensando assim, saiu para fazer uma coisa e isso acontece. Glória a Deus. Tragamos os nossos filhos para chorar aqui. Aqui é o lugar de chorar.
dizia, quando eu venho para ali, a gente traz um lencinho e enxuga a lágrima aqui, porque senão depois a gente precisa de um lençol. Então, vamos trazer para alegrar o nosso ambiente, tá bom? Louvado seja o Senhor. Essa é a maior alegria que a gente tem de louvar nosso Deus. Eu quero convidar vocês para ficarem de pé, a gente cantar calmo, sereno e tranquilo. Solte o vento com a voz. Adorar a Deus é reconhecer quem Ele é e quem nós somos. E nós vamos cantar isso agora. Adorar a Deus. Que
que prazer, que alegria ver-vos dentro do nosso coração.
transformado e procurar ao Senhor Jesus, que é o dono dos céus, o dono da terra, o dono do ouro. Nós oramos, não em nosso nome, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Podemos. Quero chamar aqui à frente as crianças até 8 anos, continuarão cultuando ao Senhor, só que numa linguagem específica preparada para elas. Vamos orar para as nossas crianças. Hoje o grupo está menor, né? O Ministério Dina de Soita está na Igreja Batista e alguns outros irmãos também estavam justificados, mas louvado seja o Senhor que nós estamos aqui e que as nossas crianças vão prestar culto ao Senhor também. Tá bom? Olha, eu preciso que vocês repito bem alto, porque hoje o grupo é menor, para a igreja ouvir a oração, tá bom? Vamos lá? Fecha o olho. Senhor Deus, te agradecemos por este culto e pedimos que fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir. Abra sua Bíblia comigo mais uma vez. Mateus 21. Nós vamos meditar hoje na parábola dos 2 filhos. Uma parábola que é contada de forma simples, objetiva, contada somente pelo evangelista Mateus. Os versículos dessa parábola são dos versículos 28 a 32. Mas, para a gente entender um pouquinho o contexto, nós vamos ler a partir do versículo 23. E nós faremos da seguinte maneira: do versículo 23 ao 27 eu lerei e você acompanhará a leitura com os seus olhos. A partir do versículo 28 até o 32, eu gostaria que vocês lessem comigo, mesmo sentados, como os irmãos estão, mas gostaria que soltassem bem a voz para que nós tenhamos uma leitura bem bonita também do texto, tá bom? Mateus 21. Eu lerei do versículo 23 a 27 e vocês juntos comigo do 28 ao 32. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, cercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: por que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si, se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para defender o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Vamos juntos? E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao céu primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Pai, em nome de Jesus, nós suplicamos ao Senhor que fale conosco. Não permita que saiamos daqui sem sermos edificados e confrontados.
abençoados pela tua palavra. Imploramos no teu favor. Em nome de Jesus e para a glória dele oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma das parábolas do Senhor Jesus. O Senhor Jesus usou as suas parábolas com o propósito de ensinar. Desde os séculos do Antigo Testamento foi predito que o Senhor Jesus falaria por meio das parábolas e ele falava mesmo. O Senhor Jesus tinha uma metodologia de pregação, de ensino muito interessante. O Senhor Jesus explicava, ilustrava e aplicava. E assim, as parábolas nós podemos fazer uma comparação com o que mais se aproximaria hoje. Nós podemos comparar as parábolas com as ilustrações, que às vezes nós contamos com o propósito de fortalecer aquilo que a gente está ensinando. E Jesus então pegava as situações no cotidiano e contava por meio de histórias, ilustrações, e o propósito era trazer alguma mensagem, fortalecer algum ensino que ele estava trazendo aos seus ouvintes. Dessa forma, dessa feita, o Senhor Jesus estava no templo ensinando, e o contexto da palavra é esse. O Senhor Jesus estava no templo ensinando e chegam diante dele líderes religiosos. O texto diz que eram principais sacerdotes e anciãos, gente que exercia liderança entre os judeus. E essas pessoas então chegaram para Jesus e mais uma vez queriam provar o Senhor Jesus e perguntam: com que autoridade você faz essas coisas? Que coisas? Curava, perdoava pecados, ressuscitava mortos, acabava tempestades. E eles perguntam assim: com que autoridade você está fazendo essas coisas? E o Senhor Jesus usa mais uma das suas metodologias, que ao invés de Jesus responder diretamente ou de defender o seu ponto já de cara, ele devolve uma pergunta. E ele pergunta àqueles ouvintes: o batismo de João era do céu ou não? E eles então começam a pensar: se a gente disser que era do céu, ele vai perguntar por que a gente não aceitou. Se a gente disser que era da terra, a gente não comenta esse povo que todo mundo considera João como um discípulo, ou como profeta, desculpa. Então, o que a gente não vamos responder nada? Não sabemos. E Jesus então diz: eu tampouco vos respondo com que autoridade eu faço essas coisas. Só que na sequência do texto, e essa narrativa nos é trazida por Mateus, para explicar e ao mesmo tempo para incomodar aqueles ouvintes, ele conta essa parábola que nós chamamos de a parábola dos dois filhos. É uma parábola simples e que se explica por si só. Ele diz que um homem tinha 2 filhos, e um dia esse homem chega diante dos filhos, do primeiro filho, e fala: vá hoje trabalhar na vinha. E o menino prontamente diz: estou indo. Eis aqui, eu vou, estou lá. Mas ao passo que ele chega para o segundo e fala: vá hoje trabalhar na vinha. E o menino ou o filho diz: não, eu não quero, eu não vou, não. Mas depois pensa, reflete e vai. E não pergunta mais uma vez aos seus ouvintes: quem obedeceu o pai? O segundo. É fato. O que falou que não ia foi. O que falou que ia não foi, ele obedeceu na prática. Então ele vem e dá a chamada que ele pediu. Ele diz assim: eu afirmo a vocês que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino dos céus, no reino de Deus. Hoje você já parou para pensar o que significava para um líder religioso daquela época ouvir que um publicano e uma meretriz estava precedendo o reino de Deus? E ele diz assim: vocês recebem que nós podemos, o que nós devemos aprender dessa palavra? Uma técnica que eu debati bastante na igreja: coerência. Quando nós vamos interpretar uma parábola, a primeira coisa que nós precisamos ver para a correta interpretação da parábola é o que ou quem cada
Pai, o meu filho nos enviou. O Pai vai simbolizar, vai representar aqui o nosso Deus. O primeiro filho vai representar os judeus naquela representação no contexto imediato por meio desses líderes, principais sacerdotes e os anciãos do povo. Mas vai se aplicar também a fariseus, saduceus, escribas, enfim, os religiosos da época. E quem o segundo filho vai representar? O segundo filho vai representar justamente aqueles que receberam, creram e confiaram em Jesus como Messias e se arrependeram das suas obras. De uma forma bem clara no texto, os publicanos e as levitas. Quem eram os publicanos? Eram cidadãos que trabalhavam para o império, cobrando impostos. Via de regra, publicanos eram desonestos. Muito diferente do que acontece hoje. Contém ironia. Via de regra, cobravam a mais do que devia e pegavam uma parte para colocar no bolso. Então nós podemos dizer que, via de regra, tratavam-se de ladrões. Porque o que eu pego e não é meu, em qualquer área, se não é meu e eu peguei, no português bem claro, é roubo. E quem eram as meretrizes? Para colocar nos nossos dias as prostitutas. Mas então, por que é que o Senhor Jesus está nessa parábola enaltecendo os publicanos e as meretrizes? Ele não está enaltecendo a ação, ele está enaltecendo pessoas que, ao se encontrarem com ele, haviam mudado de vida. E não somente no discurso, mas acima de tudo na ação. Você pode se lembrar que o próprio Mateus, escritor do Evangelho, tratava-se de um publicano. Você pode se lembrar de Zaqueu. Quão linda é a história da conversão de Zaqueu, relatada lá em Lucas 19. Subiu numa árvore porque queria ver o Senhor Jesus, e quando o Senhor Jesus olha para ele e fala: eu vou ficar na sua casa, imediatamente Zaqueu fala assim: eu vou retribuir tudo aquilo que eu tenho, defraudar as pessoas e vou dar mais. Porque ao reconhecer que Jesus era tudo, Zaqueu reconheceu que as outras coisas eram nada. E alguém que visava tanto o dinheiro como o publicano Zaqueu, nesse momento, ao reconhecer Jesus, abriu mão disso. Meretrizes, você pode pensar nos episódios das mulheres chamadas de mulheres adúlteras. Lembrando no centro de João 8, quando alguns pegam uma mulher em adultério, cumprem uma parte da lei, porque não sei se você já parou para observar, a lei não é cumprida perfeitamente nem pelos acusadores naquele contexto, porque eles flagram o adultério, mas levam somente a mulher adúltera diante de Jesus. E se você vai lá em Deuteronômio, você vê que se fossem pegos em adultério, deveriam ser levados os dois. E eles queriam que Jesus cumprisse a lei, mas nunca foi o propósito de Jesus. Disse lá em Mateus 5 que ele não veio para tirar a lei, ele veio para cumprir. Ele veio para cumprir perfeitamente. Mas lembrando do episódio, naquela história tão bonita, naquela narrativa tão bonita, de ouvir um pastor falando que a gente chama a mulher de adúltera até hoje. Ex-adúltera, que ela se encontrou com o Senhor Jesus. O texto diz que eles falaram: o que a lei manda fazer? Querendo pegar Jesus, querendo testar Jesus, e Jesus dá uma resposta fenomenal. Quem nunca errou? Pega a pedra e joga. Naquele momento, impediu sua embora. Quando Jesus, que estava sentado, estando a areia, levanta a sua cabeça, eu costumo brincar que se Jesus fosse mineiro, ele ia falar assim: lá, cadê os acusadores? Ninguém. Quando eu vou te condenar, vá e não desce.
Ele está acolhendo pecadores e levando-os à transformação. E é isso que ele quer ensinar. A parábola ficou clara para mim e para você, mas o que nós podemos e devemos aprender com isso? Essa semana eu li uma frase, e eu até trouxe a frase para citá-la na íntegra. Eu até compartilhei no WhatsApp, talvez alguns irmãos tenham isso. Uma frase de João Calvino que diz assim: é inútil fingir louvar a Deus com a boca e a língua se o desonramos com a nossa voz. Repito, é inútil fingir louvar a Deus com a boca e a língua se o desonramos com a nossa vida. Meus irmãos, o que eu quero incomodar o seu coração, o que o Espírito Santo tem incomodado o meu coração, o que eu tenho orado é: Senhor, nos dê coerência entre aquilo que a gente fala e o que a gente faz. Porque muitas das vezes nós somos como o primeiro que dizemos: vamos obedecer, queremos fazer, mas na prática nós não estamos servindo ao Senhor de verdade. Tem muito crente, abre aspas, de aparência. Ou como diz o novo meme aí, sabor cristão. Há muitas pessoas que assentam-se aos bancos das igrejas domingo após domingo, mas usam aquilo que eu costumo chamar de a capa da santidade. Enquanto está aqui, está tudo muito bem, está tudo muito certo, a gente pega aquela capa na entrada, coloca como meu irmão, que bom te ver, Jesus te abençoe, eu amo sua vida, vamos louvar juntos, maravilhoso é estar em tua presença. Mas quando a gente vai embora, a gente deixa a capa ali, e a gente vai embora e continua sendo desonesto, e continua sendo imoral, e continua sendo negligente, e continua sendo fofoqueiro. Nós estamos envergonhando o nome de Cristo muitas vezes. Quando eu estava dando aula no Instituto Bíblico, eu falei isso lá. Não sei se você já me ouviu falar isso aqui. Para mim, como pregador, um dos maiores desafios da pregação não é pregar. Eu não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é uma responsabilidade fácil você preparar um sermão, você falar de forma que as pessoas vão te ouvir. Você tem gente de todo tipo de igreja, gente que não gosta do jeito que você prega, gente que acha que você prega pesado, enfim. Mas para mim, o desafio maior não é esse. Sabe qual é o desafio maior para mim? Colocar em prática o que eu quero. Sim. Por que vocês acham que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9, 27: mas esmurro o meu corpo e o reduz à escravidão, para que querem pegar a outros não venham mesmo seja desqualificado. Irmãos, um convite para nós é ser coerente entre o que a gente acredita e o que a gente vive. Vocês lembram do texto que eu lembro na confissão de pecados? E um texto que eu já preguei na igreja? Façam o que eles falam, não façam o que fazem. Porque eles fazem as coisas querendo aparecer. Colocam sobre outros pesos que eles mesmos não podem, não querem, não vão carregar. Meus irmãos, a minha oração tem sido: levanta, Senhor, na nossa geração, gente verdadeiramente comprometida com o Senhor. Gente que conhece o Evangelho. Gente que não é só religioso, é religioso, mas é cristão, é discípulo de Jesus, é gente que quer agradar o Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero enfatizar para você: nossa obediência não pode ser somente um discurso. Eu não posso ser alguém que pareça cristão, eu preciso ser cristão. Eu preciso colocar na minha vida, no meu dia a dia, aquilo que eu acredito, no aspecto da beleza. A forma como eu trabalho, vivo minha vida, dentro da minha casa, enfim, fora da igreja, precisa ser de uma forma coerente com aquilo que eu acredito. Eu já falei isso para vocês aqui, de vez em quando alguém pega no meu pé por causa disso, e quando eu vejo falar que o número dos evangélicos está aumentando, eu fico preocupado. Meu Deus, cadê? Eu não estou falando da igreja dos outros, não. Eu estou falando começar
vida de cada um de nós. Deixa eu contar algo para vocês. Poucos dias um pastor me ligou. O pastor me ligou e falou comigo assim: pastor, eu descobri que você também é cliente do lugar tal. Como comercial no domingo, enfim, pode ser tanta coisa, né? Pode ser um restaurantista, uma loja, outra loja, pode ser uma barbearia, pode ser um restaurante, enfim. Fico tentando descobrir onde é. E aí ele falou comigo assim: pastor, eu descobri que você também é cliente lá no lugar, eu estou indo lá e tal. Eles comentaram mesmo comigo. Mas esse pastor chegou agora há pouco tempo aqui na região. Ele nem é de mim. E ele falou comigo assim: pastor, eu fiquei meio preocupado. Deixa eu contextualizar você. As pessoas que trabalham neste local, especialmente assim quando a gente chega lá, geralmente está se ouvindo uma música gospel. Aí um fala assim: eu vou na igreja tal. E o outro fala assim: eu vou na igreja tal. Mas quando eles começam a conversar e contar algumas coisas da vida deles para nós, e aí tem que cada vez que a gente vai lá, ele está com uma mulher diferente. E geralmente está morando com a mulher dele. E depois separa. E depois vai com o outro, volta. E tá. Só que esse pastor tinha ido lá a primeira vez, e como eles falaram assim: não, eu sou da igreja tal. Graças a Deus. Não é da igreja presbiteriana, é tranquilo. Esse pastor falou para mim: pastor, eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado com o tipo de crente que nós estamos tendo. Eu falei: pastor, deixa eu falar uma coisa, senhor. Deus não me colocou e não colocou o Senhor juiz sobre a vida de ninguém. Mas raciocina comigo. O Senhor Jesus disse que pelos frutos a gente conhece a árvore. Será que nós podemos dizer que são cristãos ou que são menos ou frequentadores de igreja? Ele: verdade, é isso. Eu virei e falei assim: mas a nossa igreja tem esses problemas, não é, pastor? Ele: eu acho que vai desligar o telefone. Nós estamos incomodados. Isso daí é incomodado. E falo para você de coração, a começar em mim. Porque muitas vezes eu sou como o primeiro filho. Eu vou obedecer. Eu vou fazer. Mas não faço. Não vou. Não obedeço. Não testemunho. Não trabalho. Não sirvo. Quantas vezes o nosso chamado é sermos de fato e de verdade cristãos? Eu ainda não voltei no tema anual envolvimento das férias, mas nós só frutificaremos, só demonstraremos o fruto do Espírito se nós formos verdadeiramente seguidores de Jesus. De manhã eu deixei você com uma pergunta para te incomodar. E agora à noite eu vou deixar você com outra pergunta para te incomodar. Pastor, você está gostando de deixar a gente com pergunta para incomodar hoje? Se você foi embora pensando nisso, que bom. Que bom. Que tipo de cristão você tem sido? Isso se aplica, o texto se aplica à obediência primeiramente. A gente pode andar lá de Tiago fala que a gente não pode ser somente ouvinte, a gente precisa ser ouvinte, praticante da palavra. Mas se aplica também ao nosso envolvimento. Eu estava lembrando hoje à tarde de uma série. Vamos falar com você, porque eu vi a série, mas eu não sei se eu indico você ver a série. Mas nessa série tinha um personagem e ele tinha uma característica que na época eu estava assistindo a série, eu estava pensando: meu Deus, quantas vezes nós somos assim? Quantas pessoas dentro da nossa igreja são assim? Porque a gente vê as coisas fazendo críticas a nós mesmos, né? Acho que a gente tem que criticar nós mesmos mesmo. Deixa o outro lá, critique você mesmo. E aí o personagem era assim: eles tinham uma ação para cumprir, algo que eles tinham que fazer. E esse personagem era aquele que arquitetava tudo. Olha, nós vamos fazer tal coisa, você vai enfrentar o fulano, tal coisa vai ser feita, você. Mas depois que ele arquitetava tudo, ele não fazia nada, ele era um covarde.
Aí eu falei para ela um dia, às vezes na igreja a gente é assim. Pouco tempo teve uma pessoa que me marcou uma reunião comigo. Eu fui reunião comigo. Pastor, quero uma reunião com você. Ok, vamos lá. Eu cheguei e te chamei aqui para te falar que você tem que ativar o ministério tal da igreja. Mas eu não tenho capacidade para isso. Você vai pedir. Você tem? Não tem não. Você pretende participar? Não sei. Porque minha vida anda meio apertada. Mas eu acho que a igreja precisa ter essa área. É precisa. Interessante. Vamos orar sobre isso. Eu também acho uma área que eu gosto muito, só não gostei. Porque uma outra aplicação que a gente pode tirar dessa palavra não é a primeira, não é a principal. A principal é o que eu te falei. De fariseus, saduceus, líderes que dizem uma coisa que não era, e aplica-se principalmente essa questão de a gente parecer ser uma coisa que não é. Mas uma segunda aplicação que eu tiraria como algo secundário é justamente isso. Às vezes eu quero muito que o outro faça. Aí às vezes eu até falo que eu vou fazer, que eu estou aqui, pode contar comigo, mas na hora que conta. Então a coisa da igreja é isso. A gente fala assim, não, precisou de mim, você me liga na hora. Aí você liga, não posso. Hoje eu não posso. Mas também não. Semana que vem não vai querer. E no mês que vem, não sei. Não pode ser assim. E se eu disse que pode contar comigo, pode contar comigo. Estou aqui. É inútil pedir louvar a Deus com os lábios se a minha vida. Quem é você lá fora? Deus nos chama. Nos envolvemos totalmente. O Senhor Jesus se envolveu totalmente com a obra, morrendo e ressuscitando no nosso lugar. É tempo de nos envolver verdadeiramente com o Senhor. É tempo de sermos completamente comprometidos. A minha oração é que, assim como o Espírito Santo tem incomodado o meu coração com relação a isso, Ele incomoda o seu coração. Juntos, como igreja, abençoada. Somos uma igreja abençoada, glória a Deus, mas podemos melhorar. Podemos melhorar mais e mais no nosso envolvimento. E que nós sejamos verdadeiros cristãos. Quem é você lá fora? Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você diante do Senhor apenas? Peça ao Senhor Deus, como Paulo me torna coerente, para eu viver o que eu quero. Pastor, eu nunca fui à fé da igreja que ele profunda. Sei que ele é você proclama acreditar com os seus olhos. Você se lembra do que o profeta Isaías disse sobre o povo no Antigo Testamento? Esse povo me honra, meus amados, mas o coração está distante. Deus tem misericórdia de nós. Talvez você tenha ouvido, esteja ouvindo algumas mensagens e às vezes pensado assim, nossa Deus, o Senhor tem pegado pesado para a gente algumas coisas. Não pensa dessa forma. Coloque o seu coração diante do Senhor e fala assim, Senhor, o que é que eu preciso mudar na minha vida? O que é que eu preciso consertar? O que é que eu preciso resolver? Lembre-se que Jesus não passa a palavra na cabeça de mim. Vai, não pegues mais. Chama seu marido. Meu marido, não é que você está comigo, não. Você nem é seu marido, isso, não é verdade. Você já teve uma coleção. E esse que você está com ele nem é seu marido. Dá um jeito na vida. O chamado é arrependimento na sua oração. Deus nos abençoe. Molde e mude o nosso caráter para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Você puder se colocar de pé. Rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é bom. Rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é coerente. Rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é fiel. Rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é santo. Rendemos graças ao Senhor porque, apesar de toda essa grandeza, o Senhor se importa com cada um de nós. Queremos colocar nessa vida, Senhor. Ó Deus, nós temos orado. Como nós temos falhado, mas a gente tem pedido ao Senhor. Levanta uma geração verdadeiramente comprometida com o Senhor. Santa para a tua
agora. Nos transforme e seja nos moldando a curva. Se propício a nós pecadores e nos ajude a sermos verdadeiramente parecidos com Jesus. Clamamos ao Senhor que durante essa semana sejamos realmente incomodados em estar na tua santa presença. Demos graças, adoramos e bendizemos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos e irmãs de paz, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno amado Pai, a comunhão, o consolo e a doce companhia do Espírito Santo sejam sobre vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, agora e para sempre. Amém. 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 Posso sentar. Abençoe a vida de cada um. Nós queremos agradecer a aqueles que nos visitam nessa noite. Dizer que é uma alegria receber você. Você tiver a oportunidade de estar conosco outras vezes. Essa igreja é uma igreja composta por muitos pecadores, mas que têm ouvido a palavra e pela graça do Senhor tem buscado melhorar a cada dia. E você é sempre muito bem-vindo aqui para adorar conosco, tá bom? Queremos lembrar as nossas programações semanais. Deus seja nos abençoando para que juntos tenhamos a oportunidade de crescer juntos no conhecimento do Senhor. Também queremos lembrar os irmãos que agora, lá no salão social, está tendo a venda do passeio missionário, o encerramento do passeio missionário. Todos os recursos que estão sendo adquiridos deste projeto serão investidos diretamente para missões. Esse ano, temos tarefas para as sociedades internas e dentre as tarefas estava realizar ações missionárias específicas para levantar uma oferta, uma participação missionária. Cada sociedade recebeu uma família missionária, um missionário para realizar o trabalho. E a SAF e o PH estão terminando, que já foi feito no ano passado, mas estão terminando de cumprir a tarefa. Então, se você puder participar desse projeto, vá até o nosso salão social e adquira que vai ser uma bênção, tá bom? E por último, não menos importante, eu quero relembrar, hoje pela manhã já disse, nós já estamos colhendo os nomes para aqueles que querem participar da cantata de Natal. Que isso, pastor? De Natal, nosso coração até severo. Mas é porque para a gente participar, para a gente preparar a cantata de Natal, a gente prepara ela em novembro, dezembro, não. A gente começa geralmente em setembro, para a gente ter tempo. Então eu gostaria de convocar aqueles que quiserem participar. Aqueles que já estão naquele grupo do ano passado, eu não escolhi o grupo, é só mandar um olho lá e dizer, ó, estou aqui, vou continuar. E quem não está, me passa o nome depois para a gente poder depois dar as instruções. Tá bom? Acho que não esqueci de nada não. Se não, baixa a cabeça, agradeça a Deus a oportunidade de vir na casa do Senhor e vou até a porta cumprimentar você. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.